Oi, muito boa noite, senhoras e senhores, para nossa live extraordinária de hoje, para a gente falar sobre essa resolução do Conselho Federal Medicinal Brasileiro, na qual limitou em milhões de patologias o canabidiol. E para hoje eu trouxe aqui para esse debate três entidades, podemos dizer assim, três pessoas que sabem muito, cada um na sua área, e vai ajudar a gente a entender melhor o que isso causou no tratamento dos pacientes e que isso pode ocasionar na nossa vida, né? O que isso está atrapalhando, inclusive, a saúde pública no Brasil. Então, para isso, eu chamo aqui Dr. Pedro Melo, doutor Ítalo Coelho, doutor Maurício Lobo. Vamos ver se eles estão já aqui presentes. Boa noite, gente. Boa noite, Scooby. Scooby tá querendo participar da live. Oiê, oiê. Eu vou dar uma enrolada aqui porque eu acho que eles não estão online ainda. Então, ó. Doutor Maurício Lobo apareceu. Boa noite, gente. Ó, quem tá chegando agora, manda, compartilha com os seus contatos aí, vamos espalhar, porque isso é um absurdo que está acontecendo e a gente não pode permitir. Muito boa noite, doutor Boa Maurício. noite, Dado. Salve, salve. Salve, salve. E aí, querido? Que loucura, hein? A gente acabou de fazer uma live Rapaz. para falar dos avanços, de como que estava sendo, né, próspero tudo isso, e agora a gente está tendo que falar de novo, e agora sobre uma resolução nova aí que o Conselho Medicinal, né? Salve, gente. E Boa noite, aí, doutor Salve, Ítalo. salve, Dom Ítalo. tá me ouvindo? Sim, Ouvindo, sim, ótimo. tudo certo. E é um absurdo, né? A gente está tendo que falar isso de novo. O Só doutor falta o nosso Pedro, amigo Pedro Melo. doutor Pedro Melo, No Brasil, ele de tem que tédio ninguém morre, né? aparecer. Boa noite, Brasil. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Dado. Boa noite, Maurício, Ítalo e a todas as E pessoas aí, que Pedro? estão assistindo hoje. Quanto Boa Boa tempo? noite, pessoal. noite, boa noite. Quanto tempo? Então, que loucura, né? A gente estava, há pouco tempo atrás, estava falando isso aqui com o doutor Ítalo e o doutor Maurício sobre, né, os avanços que a gente tinha conquistado na medicina, na lei, e a gente estava conseguindo poder usufruir de uma forma legal dessa medicina. E agora, com essa resolução, o que acontece? O que modifica? O que aconteceu assim que determinou agora essa resolução? Por que eles estão fazendo isso? O Dado, primeiro é importante que a gente deixe claro para todas as pessoas que estão acompanhando essa live da importância da gente ter uma pessoa como você, que tem uma visibilidade enorme no Brasil, né, paciente, né, militante, colocou seu canal à disposição para a gente poder trazer informação de qualidade, com duas outras autoridades aqui, que é o doutor Pedro Melo, médico, prescritor. Pedro tem um currículo fantástico, seria interessante o doutor Pedro também se apresentar, e o doutor Ítalo, para a gente poder também aqui mostrar para as pessoas que essa live, ela, diferente da resolução do Conselho Federal de Medicina, ela está com uma presença de pessoas que têm conhecimento técnico-científico e que estão também, sabe, Dado, preocupados com a saúde pública e com o tratamento
de milhões de pacientes. Eu posso, Dado, pedir para o doutor Pedro se apresentar? Por favor. Valeu, é isso aí. Eu endosso aí as palavras do Maurício, eu quero agradecer também essa oportunidade de estar tendo essa visibilidade, né, a confiança da responsabilidade da informação, né, fazer jus a isso. Eu me formei em medicina, eu estudei medicina de 2000 a 2006, na Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba, tendo revalidado depois no Brasil, e comecei a trabalhar como médico de missão internacional, onde eu participei da Brigada Henry Reeve, né, que foi para o Haiti. Depois eu viajei de Aracaju até o Recife e fui fazer minha residência médica em acupuntura e pós-graduação em dor e depois em neurociências aplicadas à clínica. Em 2014 eu comecei a prescrever e acompanhar pacientes que têm critérios, né, de se beneficiar com as diversas formas do uso da planta, da cannabis, maconha, que são sinônimos. E hoje eu estou como mestrando aqui em Natal, no Instituto do Cérebro da UFRN, justamente pesquisando, né, o impacto do usar cannabis na cognição e no humor em pacientes longevos e hoje estou também como professor, coordenador do curso de prescrição da Unileia e também tem um curso, né, junto com a Nanda Mida e a editora Manoli sobre prescrição e acompanhamento, né, que é justamente o que foi proibido agora com a resolução e juntamente também com o Instituto Ananda Mida, que é um grupo que eu não conseguiria estar tocando minhas atividades, a gente agora vai estar lançando um livro junto com a editora Manoli de prescrição e acompanhamento para médicos se empoderarem, né, desse conteúdo, né, a partir desse ano que vem. Essa é a minha trajetória, né? Beleza, valeu, Pedro. Que lindo, irmão. Gratidão. E o Ítalo? Gratidão demais. Fala, gente. Boa noite. Boa noite, Dado, Pedro, Boa noite, boa noite. Maurício. Mais uma vez aqui. Estou feliz pela oportunidade. A gente poderia estar falando de coisas melhores, né? Novas perspectivas. Infelizmente, estamos tendo que regredir algumas coisas. Eu sou Ítalo Coelho, sou advogado aqui no Ceará. Faço parte da Rede Reforma, né, que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas. Sou paciente também de cannabis. Sou assessor jurídico de médicos, pacientes e associações, algumas espalhadas. E também faço consultoria para algumas empresas que querem atuar no setor com responsabilidade social, né? E assim, hoje a gente vê aqui essa live meio que surpresa, porque essa resolução foi agora sexta-feira, a gente ainda está tentando entender, né, mas existem algumas projeções em relação ao impacto dela. Primeiramente, não é esse terror que pregam que é, né, tranquilizar, assim, de antemão nós vamos explicar por quê, mas tranquilizar, de certa forma, os pacientes que estão aqui, as pessoas que têm interesse em fazer esse tratamento, que acham que agora é proibido, não é. E segue o debate. Beleza. Eu me chamo Maurício Lobo, né? Eu sou advogado, estou falando aqui de Aracaju, Sergipe, quer dizer, Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana. Estou coordenador de saúde pública da Comissão de Saúde da UAB Sergipe. Estou lá diretor também jurídico da Acolher, que é a Associação Brasileira de Cannabis e Saúde. A gente milita na área da saúde. Estamos aqui também representando médicos, pacientes também. E querendo agradecer muito, do fundo do coração, pelo Dado, ao Ítalo, ao Pedro, para a gente poder agora parar mesmo, né, para aproveitar. Quem estiver assistindo nesse momento, compartilhe essa live, né? É importante a gente compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Coloca aí, compartilha com 5, 10 pessoas agora, por favor. Porque, assim, nós temos aqui, sabe, Dado, o doutor Pedro Melo, um cara que prescreve desde 2014. E eu acho que antes da gente falar da resolução, Dado, eu queria, né, a gente estava até eu e você conversando antes, que o Pedro explicasse para a gente, né, o que é o sistema endocannabinoide. Porque a autoridade para explicar é o médico. Né? O que é o sistema endocannabinoide? É verdade, doutor Pedro, que todo mundo um dia pode ou não usar, né, o tratamento com cannabis? Porque às vezes a pessoa está assistindo a live e diz, isso não me interessa. Mas pode interessar, porque amanhã pode ter um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Fala, por favor, para a gente aí, doutor. Ô, Dado, desculpa aí, tu é anfitrião, hein? Imagina, também quero saber isso. Também a mesma dúvida que você tem é a minha. Maravilha, então, vamos lá.
Quando a gente fala de tratamento com a cannabis, né, primeiro que a gente tem o hábito de justamente relacionar cannabis medicinal, cannabis saúde, doença, tratamento de doença. Na verdade, a cannabis ela é uma planta que ela contém, entre outros compostos, os fitocannabinoides, que eles vão atuar em um sistema que o corpo humano tem e que foi decifrado recentemente, na década de 90, que é o sistema endocannabinoide. Então, se as pessoas imaginam que a gente tem um sistema urinário, um sistema digestivo ou digestório, um sistema reprodutor, a gente tem um sistema endocannabinoide. E aí, muita gente sabe a função de cada um desses sistemas, né? Do sistema urinário, digestivo, mas qual é a função do sistema endocannabinoide que não somente está presente no ser humano, como nos animais, grande parte dos animais, que também se beneficiam do tratamento com a planta. Esse sistema endocannabinoide ele funciona como um modulador central. Ele atua modulando várias funções fisiológicas do corpo. E é por isso que a gente consegue entender por que tem esse espectro de ação, né, no tratamento de várias patologias, de várias enfermidades. Então, a gente tem como uma função de modulação do apetite, modulação da dor, modulação do sono, modulação do crescimento ósseo, modulação da imunidade, entre outras ações. Então, compreendendo isso, que existe, né, toda a explicação que já está bem solidificada e que, aliás, a gente debatendo sobre a resolução do Conselho, chama a atenção que o Conselho Federal de Medicina, até hoje, tendo sido decifrado na década de 90, não começou sequer, né, esses catedráticos que fazem parte aí das universidades, a ensinar o sistema endocannabinoide, porque aí, assim, se existe um preconceito com a planta, tudo bem. A gente vai trabalhando preconceito no caminho, mas não vai ensinar para o profissional que está se formando sobre o sistema endocannabinoide, entende? E esse sistema ele tem essa função de modulador central e os canabinoides que o corpo produz e está presente um análogo similar na planta, eles vão atuar justamente nesses diversos que a gente chama de receptores. E aí uma coisa interessante, né, que já vai a reboque da pergunta que você fez. Será que todo mundo um dia vai precisar usar cannabis? Existem países que já estão trabalhando com a realidade de uma terapia de reposição canabinoide. Não, ou seja, nem sequer espera ter um diagnóstico, uma doença para poder usar. Tratam como uma reposição, e é uma coisa que é lógica, porque se a gente produz o endocannabinoide, a gente sabe que com o processo do envelhecimento, tudo que a gente vai envelhecendo vai declinando a produção. Isso acontece com o sistema endocannabinoide. Então, assim, muitas pessoas já estão usando sem precisar ficar doente. E se a gente levar em conta que é difícil, no processo de envelhecimento, a gente não ter nenhum problema de saúde, né, que esteja na esfera dessas funções fisiológicas, então é fácil de entender que grande parte das pessoas devem sim se beneficiar e melhorar sua qualidade de vida, repondo, né, o seu sistema, modulando seu sistema endocannabinoide com a planta da cannabis, sim. Uau, perfeito. Então, assim, quer dizer que a medicina ela tem multifunções, né? Nesse sistema endocannabinoide, é uma medicina que ela pode tratar diversas patologias, né? Exatamente. E aí é por isso que a gente vê também a pressão que existe da indústria farmacêutica. Imagina, né, aquele Isso que o povo diz, é bom para tudo esse negócio. É importante essa pergunta, porque também muitas vezes, quando algumas pessoas querem ridicularizar, acham que a gente quer tratar a planta da maconha de uma forma romântica, como se fosse uma panaceia, né? Trata tudo. Mas não é isso, é porque, de fato, se ela modula, ela age nesse sistema, que ele é um modulador central, é de fácil compreensão. E quem não sabe da ação dos canabinoides no apetite, quem não sabe no tratamento da dor, que aliás o Conselho Federal de Medicina publicou uma cartilha chamada A Tragédia da Maconha, vê mesmo a irresponsabilidade do título, e ali mesmo, com todo um conteúdo obsoleto e todo um conteúdo, eles reconhecem que existem evidências fortes no tratamento de outras indicações para além do que está na resolução, ou seja, eles se contradizem sem ter nenhum compromisso, tocando o terror e o pânico, que é o que aconteceu essa semana, quando os pacientes vieram com uma avalanche preocupados se iam conseguir continuar seu tratamento, né? Pedro, comenta aí sobre a bibliografia da resolução, que é atualizada, né? O professor Siddhartha Ribeiro ele tem o hábito de dizer que
Geralmente quem é contra não leu e não gostou, entende? Eles já fizeram isso antes, publicaram anteriormente o Decálogo da Maconha, que ali, e eu vou falar com a precisão da palavra, foi um fake news. Eles colocaram afirmações que não condiziam com a bibliografia da referência deles, e nessa própria resolução parece que eles fazem um trabalho de copiar e colar. Ou eles não leram mesmo, e aí não gostam, né? Ou realmente assim não tem nenhum compromisso, né? Que é um fato que é um fenômeno que vem acontecendo na esfera social como um todo, política, e que se estende, infelizmente, para essa representação. Tetrahidrocannabidiol, a molécula que é mais polemizada, eles erram o nome, chama de tetrahidrocannabidiol. Como seja, foi ter erro de ortografia? Não, é porque assim, tem o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Aí eles fazem isso. Se você for perceber, né, como eles falam, são uma revisão atualizada. O meu amigo Rodrigo Bardon da Acolher, ele fez um levantamento onde das 56 referências, 6 são de 2013 e 2014, o resto é tudo para trás, para frente não tem nada. Justamente onde tem o maior número de publicações, entende? Então, assim, é uma falta de compromisso que o Conselho está adotando. Isso é lamentável, né? Eu já sabia que isso ia acontecer algum dia. Infelizmente, a gente tem que passar por essa situação porque está mal representado por um conselho de classes justo de medicina, né? Eu quero dizer para a população que aquele conselho ele não representa os médicos e médicas do Brasil, né? Não leva em conta a ciência, estão do lado da anticiência, ou seja, só estão dando continuidade a um trabalho que a gente já viu que rendeu na CPI da Covid e que agora, com a cannabis medicinal, vem tentando fazer essa desconstrução, né? O Pedro, Dado, eu queria perguntar para o doutor Ítalo Coelho, viu, Dado? A gente está falando de resolução. Que resolução é essa? O que é que ela traz, Ítalo? Para a gente poder debater aqui, o que é que ela traz, né, mais de evidência? Porque cria esse clima todo que nós estamos preocupados. Antes, rapidinho, sim. Eu só queria dar os parabéns, porque hoje é o dia do médico, né? Parabéns a todos os médicos e todas as médicas. Parabéns a todos os médicos, especialmente aos médicos que têm coragem, né, de estudar a verdade, de pesquisar mais a fundo as medicinas, né, e de tratar da saúde, e de tratar da raiz do problema, né, na saúde, e não só remediar a doença de forma paliativa, como essa medicina alopata faz de maneira enlouquecida, maltratando os pacientes, machucando para que outras patologias apareçam, né? Enfim, essa loucura já está tendo vários documentários. Para quem não sabe, tem um documentário chamado What the Health, que fala muito também sobre a saúde pública, sobre essa questão da indústria farmacêutica, de como, né, a alopatia sequestra hoje a saúde feminina. Enfim, parabéns, querido. A gratidão é recíproca. Doutor Ítalo, com a palavra. Pega a bola. Gente, bom, essa resolução, é bom que a gente entenda que assim, o Conselho Federal de Medicina, ele não trata da saúde em geral, né, do povo brasileiro. Quem é responsável por isso, né, para regulamentar a questão de alimentação, de remédio, enfim, é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O CFM, ele regula a atividade médica, né, a profissão médica, a ética médica também, zelar pela ética médica, a relação paciente-médico, enfim. E o Conselho Federal de Medicina, ele em 2014, editou a primeira norma, né, Pedro? Que foi a Resolução 2113 de 2014, que era uma resolução que tratava apenas 3 especialidades poderiam prescrever cannabis naquele momento, que era neurocirurgião, neurologista e psiquiatra, né, para epilepsias e algumas outras poucas doenças, né? Sendo que essa resolução, ela tinha 2 anos para ser revista e não foi. Então ela caducou, né? Os seus efeitos caducaram. A Anvisa passa a regulamentar o tema da cannabis a partir de 2015 e a partir desse ano ela passa a editar várias normas sobre a possibilidade, por exemplo, no começo lá, né, do documentário Ilegal, né, que trata da luta da Cidinha, da Margarete, da Catiele,
era para as pessoas poderem importar alguns produtos de canabidiol, que é uma dessas moléculas da cannabis, há mais de 200 moléculas. Pouco depois, a Anvisa reconheceu a possibilidade de prescrição de produtos com THC, né, o tão temido, mas tão valioso canabinoide, que inclusive foi o primeiro a ser descoberto antes do CBD, né, já se havia descoberto lá o Rafael Mechuma as propriedades terapêuticas do THC, como, por exemplo, para dor, né, para aquele efeito lá antiemético, a pessoa tem problemas de vômito, a quimioterapia, é o THC que ajuda, né? Pedro pode explicar isso melhor com toda certeza. Mas, enfim, a Anvisa, em 2017, reconheceu a cannabis, incluindo ela numa lista da Denominação Comum Brasileira, que é uma lista que elas reconhecem o potencial terapêutico de substâncias e de produtos e de plantas, né? E aí a Anvisa vem regulamentando isso e o Conselho Federal de Medicina sem fazer nenhuma regulamentação até agora, né? E muitos médicos fazendo prescrição de cannabis. A demanda é muito grande, inclusive parabenizando novamente os médicos e parabenizando também a humildade dos médicos que tratam com cannabis, porque eles passaram a aprender as manhas, né, do que é o tratamento com cannabis com os pacientes, né, com as famílias, né, e se aprofundaram, estudaram, né, e hoje tem a ampla experiência respaldada. E aí o Conselho Federal de Medicina agora edita essa norma. A Anvisa tem duas outras regulamentações, as mais recentes, que é a 327 de 2019, que trata das empresas, né? E também trata de prescrição, mas também a possibilidade de produção no Brasil de produtos com cannabis, com extrato de cannabis, prescrição de CBD e THC, né? Então, e aí o Conselho Federal de Medicina agora edita essa norma, onde ele simplesmente ignora a existência do THC, né, o tetrahidrocannabinol. Na verdade, trata como um contaminante, né? Tem que ser o produto puro do THC, do canabidiol, para epilepsias apenas, para crianças e adolescentes apenas, ou seja, depois de 18 anos a pessoa não pode ser mais paciente, né? Restrição de idade. Alta automática, né? Mas não restringe especialidades médicas. Se tem alguma coisa boa nessa resolução, pelo menos é isso. Não restringe as especialidades médicas. Mas tem essas restrições. E tem uma também que é muito grave, que é proibir os médicos de darem cursos, né, de darem palestras sobre o tema que não seja dentro da faculdade, dentro das universidades, fiscalizado pelo conselho. Então, assim, é uma mordaça também aos médicos, né? E por isso que é importante que os médicos se insurjam contra esse absurdo, porque fere vários direitos constitucionais. Por isso que a gente diz que ela é totalmente constitucional. Primeiro, não reconhece o avanço da ciência. E o Conselho Federal de Medicina se contradiz, porque agora ele não se baseia na ciência para restringir a liberdade do médico. Na pandemia, era justamente o contrário. Absolutizava a questão da liberdade do médico para prescrever cloroquina para a Covid, que tinha evidência científica que não funcionava. Aí, com a cannabis que tem, eles ignoram a ciência, por questões políticas, tá? Essa resolução foi desde sexta-feira, deu um zum, né? Vários médicos têm resistido. A própria Anvisa disse que vai continuar regulamentando o tema. Então, assim, os médicos eles estão resguardados pelo Código de Ética Médica. Tá? Quem está errado é o CFM. Quem está errado é essa resolução, precisa ser revogada. Porque o Código de Ética Médica diz que é um dos direitos do médico é prescrever a terapêutica mais correta, ou a mais embasada, que não gere danos aos pacientes e que tem embasamento científico de acordo com a sua liberdade de consciência, né? E ao paciente também a escolha da terapia, tá? Então, assim, essa resolução primeiro, não revoga a Constituição, que diz que o direito à saúde é um direito fundamental, ela não revoga as resoluções da Anvisa e ela não revoga o Código de Ética Médica. Então, assim, hoje os médicos e os pacientes podem continuar os seus tratamentos, precisam os médicos provocarem os conselhos, precisa o Ministério Público agir nessa situação, porque muita gente está com uma situação de vulnerabilidade. A situação deve ser essa, assim, desde sexta-feira que o telefone da gente não para. É paciente perguntando, e aí? Está proibido meu tratamento? E aí? Eu perdi meu habeas corpus, né? E a gente diz, calma, não. Mas a gente precisa voltar para revogar. Depois a gente desenvolve, né? Mas e aí, então, Empolguei. o que acontece com o paciente, por exemplo, que está já tomando agora, que não faz parte dessas patologias que foram liberadas? O que acontece? Tá. As prescrições continuam sendo válidas, tá? A Anvisa continua regulamentando. Os tratamentos que já iniciaram não podem ser... essa norma ela não revoga tudo que já existe, não revoga o direito fundamental à saúde. É o caso se os pacientes ou médicos
se acharem prejudicados, que acionem o conselho ou então acionem a própria justiça, tá? Mas só uma coisa em relação a essa coisa da judicialização, tá? Nós, advogados, eu faço parte da Rede Reforma, nós somos um conjunto de advogados também de outras associações, por exemplo, o Maurício ainda não está com a gente na Reforma, espero que não demore muito, mas faz parte da Acolher. Nós somos advogados, né, de médicos também, de pacientes, então está tendo uma articulação nacional, Dado. Ontem a gente fez uma reunião com mais de 120 advogados, e médicos, associações, e pacientes, para entender o que a gente vai fazer, tá? E a gente discutiu que o momento é de provocar administrativamente os conselhos, né? Fazer essa provocação, que os médicos também façam isso, mas judicializar no momento correto, né? Não de maneira assodada, tá? Porque a gente pode, se a gente fizer uma judicialização agora, né? Sem entender qual vai ser o impacto real disso no dia a dia, né? Talvez isso até prejudique mesmo a própria discussão. Então, assim, a gente está bem afinado, né? O jurídico dessas associações, dos pacientes, onde a gente vai tentar de todo jeito fazer a pressão, e aí é uma pressão social. É uma questão mais política e social do que jurídica. As associações precisam fazer notas, provocar os conselhos, os pacientes precisam também, os médicos, sobretudo, né? Precisam se insurgir, obviamente, de maneira pacífica, né? Mas precisam se insurgir contra esse absurdo. É uma mordaça e é uma restrição ao direito à saúde e ao direito à liberdade do médico de trabalhar. Dado, eu queria aproveitar que é o dia do médico, e nós temos um médico aí, que é o doutor Pedro Melo. Pedro, assim, qual a sua avaliação como pesquisador, como médico prescritor, dessa resolução? Trocando em miúdos, essa questão da limitação das doenças, essa questão do THC, né? E essa questão, né, de evitar, né, de proibir palestras e cursos, negando a pesquisa, negando a ciência. Qual a sua avaliação aí? Estou só dando ponto aí para a gente poder... Perfeito. O que tu acha, Pedro, dessa... Qual a sua avaliação? Eu acho importante, antes de mais nada, a gente se localizar, né, na história. A cannabis ela passa a ser proibida, né, um século atrás, uma parada no racismo, né, que a gente sabe disso, na perseguição da população negra, do purantismo, né, do evangelismo puritano, de que a maconha era do diabo. E um outro fenômeno também foi a de sintetização de substâncias, né? As empresas, as Big Pharma começam a sintetizar, né, querendo se empoderar dos conhecimentos ancestrais, desrespeitando muitas vezes e patenteando. E é por isso que a gente tem hoje esse debate que ele tem do científico e o anticientífico, onde eles defendem somente o canabidiol. E a gente sabe que é o extrato da planta integral, porque já tem artigos mostrando que não só a maconha, como outras plantas, é da fitoterapia. O efeito comitiva, ele proporciona uma melhor segurança e eficácia, porque você usa doses menores. Tudo que você usa doses menores, que tem uma resposta melhor, ele é mais seguro e mais eficaz. E aí o que acontece? O conselho, tanto o conselho como uma associação brasileira de psiquiatria, a gente tem que entender que a gente está falando de escolas que se ampararam nisso, né? A escola de psiquiatria era adepta da lobotomia, de arrancar pedaço de cérebro, enquanto a gente tinha uma grande psiquiatra, Anísio da Silveira, que canalizava pacientes para fazer arte terapia. A gente está falando de um conselho que não tem a responsabilidade, entendeu, nas suas publicações, sequer de ler do que está afirmando ali no próprio documento, né? E assim, mais uma vez, né, é um reflexo do que a gente está, né? O Conselho ele vem afinado com esse fenômeno político-social. Isso é um reflexo dentro dessa representação que não nos representa, na verdade nos envergonha, que é o Conselho Federal de Medicina. Essa resolução, ela, assim, para além dela ser inconstitucional, como já foi colocado aqui, a gente tem que entender, assim, que as pessoas, elas têm o direito de usar o que elas quiserem, e ainda mais, assim, o que está acontecendo, né? As pessoas estão percebendo, antes da academia, né, das universidades, de que a maconha, né, estão resgatando aquele conhecimento que já existia, já estava na farmacopeia brasileira, dos Estados Unidos, antes de ser proibida.
Então, essa resolução ela é uma resolução que ela não tem um compromisso com o bem-estar, ela tem um compromisso com a indústria farmacêutica, ela tem um compromisso com o alinhamento dessa anticiência que está em vigência no tempo de hoje, né? E assim, para mim, particularmente, eu vou dizer uma coisa para você, a gente já sabia que isso ia acontecer. Quando eu comecei em 2014, era uma dezena, talvez, de médicos. Então, assim, ali era mais perigoso. Então, infelizmente, a gente tem que passar por isso, mas que bom que esse momento seja agora mesmo. Então, nesse lado, eu estou achando muito pertinente esse fenômeno que está acontecendo, porque, assim, no momento que eles colocam uma resolução que, assim, além de ser inconstitucional, né, não respeita na hierarquia do Poder Judiciário, da própria Constituição, ela, na verdade, ela não tem esse compromisso, né, ela é inconstitucional e ainda tenta censurar. Então, imagine você, por exemplo, se a ideia é de que a gente tenha mais conhecimento, eles não estão fazendo. Aí a gente, associações, eu faço parte da Colher também, as associações, o Instituto Ananda Mida, a gente tem pessoas trabalhando. Convide, porque o Conselho Federal de Medicina não convida algum dos membros do Instituto Ananda Mida, doutor Carlos Zimmer, doutor Fernando Cerqueira, doutor Vitor Vilhena, Adriano Carneiro, na farmacêutica Renata Monteiro, o nosso consultor científico, que é o professor Siddhartha Ribeiro, né, o qual eu deixo um grande abraço. Eu não conseguiria fazer todo esse trabalho de estar com um curso agora que já está em andamento, né, já está disponível pela editora Manoli, que é uma editora que é conceituada. Então a gente está dando. Aí eles falam assim, ó, vocês não podem, né, tentam censurar e vocês não podem falar fora de ambiente científico. Então, assim, só avisar para o Dado que isso que a gente está fazendo aqui, essa live falando sobre maconha, ela está ferindo a resolução. Então, assim, eu acho bom que isso daí tenha vindo dessa forma, porque agora, né, para toda ação existe uma reação. E a política é feita de correlação de força, e o Dado está dando a contribuição dele de agora chamar esse debate e falar bem assim, agora vamos todo mundo para cima, porque assim, eles são tão ruins, que eles deram um tiro no pé, eles imaginaram que ia só se aproveitar disso politicamente, porque estamos num momento de primeiro e segundo turno, demoraram, era para ser atualizado em 2 anos, em 2016, demoraram até agora, e justo agora no período eleitoral, e vão comemorar o Dia do Médico, tentando representar a gente hoje, se posicionando com o governo que está, inclusive, contra essa pauta. Entendeu? Então, assim, eu agora, eu estou, na verdade, em êxtase, né, com esse movimento. O Ministério Público já se pronunciou, pediu para que a Anvisa traga os respaldos científicos, né, pediu para o próprio Conselho Federal de Medicina e também o Ministério da Saúde para dizer quais vão ser a repercussão administrativa, financeira, enfim. É isso que a gente queria. Também uma coisa que é bacana é entender que no debate da regulamentação a gente nunca fala do cultivador. E a maioria dos pacientes que hoje usam cannabis são por mão de cultivadores que estão arriscando. E agora, indústrias, né, todo mundo, a associação, está vendo como é que é beirar a ilegalidade, e é o momento da gente se unir e forçar também uma política de regulamentação, porque são pessoas que contribuem para que esse tratamento esteja ocorrendo também, né? Deixa eu só observar uma coisa. Já são mais de 600 habeas corpus, né, pessoas podendo cultivar em casa, com respaldo médico, com respaldo científico. Então o judiciário vem reconhecendo essa possibilidade. Inclusive, quem tem habeas corpus não precisa ficar se preocupado. Inclusive, já está reconhecida a questão da coisa julgada, os que transitarem em julgado. Os que aí os processos ainda estão andando e os que vão dar entrada, continua o tratamento, tá? Então, assim, o seu médico entender que vai continuar prescrevendo, você continua totalmente coberto, certo? Então, converse com o seu médico, diga a ele, olha, procure, inclusive, uma assessoria ou assessorias jurídicas, inclusive, que possam deixar tranquilo para que você siga na prescrição, convença seus médicos a não desistir de fazer prescrição, de fazer essa resistência, porque é fundamental. Né? Quem tá do lado certo sabe que precisa estar. Outra coisa, existem formas de derrubar essa resolução, como, por exemplo, já está sendo apresentada pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, como a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, decretos legislativos para derrubar essa resolução. Tá? Então, essa é a hora também de os pacientes fazerem uma pressão política naqueles que vocês elegeram, né, para que possam pressionar o Conselho,
É fundamental que a gente faça isso, né? Porque, inclusive, que nos representam os que já estão e os que vão entrar, que mostram compromisso com isso, né? Por exemplo, outros políticos que já fizeram parte, Paulo Teixeira, por exemplo, foi um dos relatores do PL 399, né? Que é um projeto de lei que trata dessa questão. No caso, tem outros deputados, por exemplo, não sei como é que está aí em Sergipe, então o Fábio Mitidieri, né, Maurício, que era um dos relatores, na verdade, apresentou o PL 399 como é que pressionar para dizer qual é a posição nesse momento, né? De que lado a gente estão nesse momento de desespero dos pacientes. Mas, mais uma vez, não precisa de desespero. Você perguntou, uma coisa também para complementar, o Ítalo, é que o STJ, né, que é uma das cortes superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele também tem um entendimento, que foi o entendimento da sexta turma, o entendimento dele é pela saúde, em defesa da vida, né, sinalizando da importância, sabe, Dado, para que haja regulamentação no Brasil. Então, é importante que a gente lembre para as pessoas que estão assistindo, paciente, pai de paciente, que não é um momento de desesperar. É um momento da gente criar uma sinergia, sabe, Dado? Uma união de forças, porque tem uma coisa muito interessante que o Papa Francisco falou na pandemia, que ninguém se salva sozinho. Então, a gente precisa estar todos juntos, né? Aqui em Sergipe, respondendo a sua pergunta, o Ítalo, o PL 399 é um projeto de lei que teve a propositura de um deputado sergipano, que é o Fábio Mitidieri, que infelizmente ele não está abordando esse tema neste momento, porque ele é candidato a governador, negou um tema que ele propôs, uma lei que é inédita no Brasil, poderia estar dando também a contribuição dele, dando a cara, mas parece que nesse momento essa bandeira em defesa da vida ficou em segundo plano. Isso é muito triste para o meu Estado, né? Eu gostaria que ele tivesse uma outra postura. Como também no plano de governo, não tem nada. Então, nós questionamos, eles não vão responder. Não vai tocar nesse tema agora. Se a gente, como sociedade, como Dado, como Pedro, como você, como eu e milhares de pessoas, não se posicionarmos, né, o Conselho Federal de Medicina vai realmente estar fazendo um retrocesso, uma coisa que vai contra a bandeira da vida. Olha, isso para mim também não é uma coisa, seria o contrário, não é uma surpresa. Há 7 anos, eu me tornei vegano. Eu cortei toda a origem animal da minha vida e eu mudei a minha alimentação, né? Eu tinha aquela alimentação tradicional de sempre ter uma proteína animal e o acompanhamento junto. Sempre o prato principal era um bicho, era um animal. E desde quando eu mudei a minha alimentação, eu mudei completamente a minha saúde física. Eu nunca mais, por exemplo, tive febre. Não tive, tenho 8 anos quase 8 anos que eu não tenho febre. E o meu corpo não entra, né, nesse estado de inflamação, né? E, eu comecei a pesquisar, comecei a ver vários documentários e comecei a entender que existe um sistema hoje que ganha dinheiro em cima da saúde, da doença das pessoas. Que o sistema público de saúde, ao contrário de olhar para a saúde, eles olham para as doenças. E é uma coisa muito louca, porque eu acho que enquanto for dessa forma, enquanto o sistema lucrar com doença, eu acho que vai ser interesse do sistema que hajam doenças e que hajam patologias e que não exista uma medicina que tenha um poder de curar várias patologias ao mesmo tempo. Então, acho que o que a gente está vendo aí é uma pressão gigantesca da indústria que fatura há séculos, né? há décadas e séculos, com a alopatia, com esses remédios que não resolvem o problema, na maioria das vezes. Eles maquiam o problema, né? Dão uma disfarçada ali no problema e causam outras, né,
outras patologias no paciente que, por exemplo, está cuidando da ansiedade. O cara quer cuidar, está usando um ansiolítico, mas um ansiolítico que ataca o estômago, que ataca o rim, que ataca o fígado, que ataca o coração, e que em alguns anos ele vai desenvolver outras milhares de patologias, consumindo essa droga, né? Que é vendido na drogaria. Eu acho assim, acho que é claro isso, é muito claro. Por isso que assim, é importante mesmo que haja essa união, que todo mundo... Eu acho que assim, eu, como pessoa pública, é meu dever, é minha responsabilidade usar o meu canal aqui para trazer esse debate, para trazer essa luz, né, para a saúde pública em geral. Deixa eu aproveitar, comentar um negócio e fazer uma pergunta para Pedro também. Essa resolução, ela vai de encontro ao que a Anvisa tem regulamentado, né? E aqui é uma discussão que a gente precisa fazer, inclusive, com a própria indústria que está atuando no Brasil, para as empresas que estão produzindo cannabis ou para aquelas que estão importando os produtos para vender aqui no Brasil com o respaldo da Anvisa. Porque essa resolução, né, ela trata a cannabis como se não houvesse evidências científicas para tratamento das doenças, como se não houvesse evidências científicas do uso do THC, ela esquece que a Anvisa registrou um produto à base de THC. O Mevatil é um produto que está na farmácia hoje. Qualquer um que está aqui hoje pode ir na farmácia, ver lá, esse produto está registrado. Significa que quando a Anvisa registra, ela reconhece a eficácia desse tratamento e reconhece também que ele está baseado em evidência. No caso, esse produto é para esclerose múltipla, não é isso, Pedro? Então, assim, essa indústria hoje está toda prejudicada. Aí você imagina todas as outras doenças agora, se os médicos decidissem parar de prescrever, como é que ia ser? Então, é interessante que a indústria também faça essa pressão contra essa resolução, tá? Porque o que é que vai fazer com o estoque de Mevatil que existe hoje? Os médicos não vão poder prescrever, quer dizer que o THC não vai servir mais, por exemplo, a minha sogra, que trata dor crônica, quer dizer que uma pessoa que tem Alzheimer e Parkinson, elas não vão poder mais se tratar, né? O que é que tu acha dessas contradições aí, Pedro, em relação a isso? Eu estava ouvindo aqui o Dado falar e eu estava lembrando aqui de uma coisa, que o tratamento com a cannabis, ele chama para uma responsabilidade justamente de algo que a medicina nunca deveria ter se afastado e que tem muito a ver com isso, né, Dado, que você estava falando, que é de falar sobre o tratamento como um todo. Eu tenho 2 anos e meio que não como carne vermelha, mas justamente tem um aspecto no tratamento com a cannabis que é da ressignificação, que é de você começar a ver o mundo de outra forma. Ela ajuda nesse processo. Por isso que também trata a dependência, né, o uso problemático de outras substâncias. E aí, assim, isso é interessante porque vai colocando a pessoa no eixo e vai entendendo o verdadeiro tratamento, que ele engloba uma série de atrizes e atores, né, profissionais, multiprofissionais da área de saúde, né? Você vê a importância de psicoterapia, fisioterapia, um tratamento como a acupuntura, você vai ver na questão da atividade física, né, o padrão do sono, meditação, ou seja, ela vai te convidando. E eu costumo dizer, quando você for reunindo forças, porque é isso, né, os tratamentos convencionais, eles meio que tiram a força ali, né, causando outros efeitos colaterais importantes. E eu falo para os pacientes, no momento que você for conseguindo essa força, você vai correndo em busca daquele conjunto do tratamento. E é isso que a gente vai percebendo. Um outro fenômeno importante também é que a gente debate muito sobre uso adulto, individual, ou hedônico, né, que é mal chamado como recreativo, e o do uso terapêutico. Só que, na verdade, quando a gente vai perceber, muitas pessoas fazem uso terapêutico e, assim, são taxadas como uso recreativo. Ah, meu vizinho, ele fuma para dormir, é uso recreativo. E tem hora do recreio para ele dormir? Não. Na verdade, ele faz um uso terapêutico. A diferença de quem está passando por uma consulta e de quem tem acesso a um produto padronizado é porque esse tem um tratamento, uma terapêutica otimizada e o outro não. O outro fica arriscando. Uma hora é uma cannabis que dá um efeito, outra é outra. Né? Então, por isso que a gente fala da importância desse entendimento, de que se tem alguém que faz uso problemático, como qualquer coisa pode provocar, e na cannabis muito menos do que outras substâncias como açúcar, álcool, sal, a gente tem que tratar.
e se tiver regulamentado, a gente vai ter essa melhor possibilidade. Então, assim, a gente está falando de coisa séria, né? É lamentável quando a gente vai lá na Câmara, eu participei de debates na Câmara para justamente discutir o PL 399, que está agora em debate, né? E, assim, é lamentável você ver um jogo sujo, assim, uma anticiência mesmo, o sofismo, né? Trazendo informações verdadeiras para justificar uma falsa ou vice-versa, entendeu? De uma maneira sorrateira e confundindo a população. Mas aí, esse fenômeno agora de que a população já está entendendo, os psicodélicos são outros também que vão entrar no debate, e cada vez mais as pessoas me procuram para entender sobre a psicoterapia assistida com psicodélico, que vem dando um show de tratamento em transtornos de humor, dependência química, resgatando, antes do proibicionismo, aqueles estudos na época da descoberta do LSD. Então, assim, são coisas que a gente vai avançando graças a esse trabalho que a gente vem realizando aqui em conjunto. Então, é uma maldade. Uma vez uma mãe falou isso, né? Tipo, o cara perguntou, você vai dar maconha para seu filho? Ela falou, se o problema do meu filho resolvesse com folha de abacaxi, eu dava folha de abacaxi. Se resolver com a maconha, eu vou dar maconha. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma planta que o risco-benefício, que é o que o médico deve avaliar no momento de indicar esse tratamento, ele é muito superior a outros tratamentos. O risco, não existe risco letal, não existe dose, ser vivo que tenha vindo a óbito por uma overdose de produtos ou derivados da planta da cannabis. E os efeitos colaterais, quando existem, são brandos, são reversíveis, a gente vai aumentando gradativamente, é um acompanhamento mais de perto, o paciente participa, não é aquela coisa do médico impondo, é uma coisa que resgata o que a verdadeira medicina nunca deveria ter se afastado. Perfeito. Eu quero falar uma coisa assim, que a gente falou várias vezes a palavra maconha, né? E eu queria dizer uma coisa que numa pesquisa eu acabei lendo, que, na verdade, a maconha veio do mesmo criador do cara que fez a palavra macumba. A maconha, aí eu fui lá, eu fui separar, porque eu sou curioso, eu fui separar a palavra, né? Se você separar a palavra, conha significa um ramo tortuoso de uma árvore. Então, maconha é um ramo tortuoso ruim de uma árvore. Ou seja, alguém que estava querendo criminalizar as medicinas do preto. É o racismo de novo. E não só a medicina, mas assim como a crença religiosa, né? E o direito também. E o direito enfim, de poder usar a medicina e de poder acreditar no Deus e na religião que quiser, que é a questão da macumba, né? Justamente. Que tem o candomblé, que tem a umbanda, que são as religiões e as crenças africanas, né? E aí, quando você pega essas duas palavras, para mim fica nítida a questão do controle desse sistema que impera, né, até hoje e que favorece meia dúzia de pessoas que estão no poder, né? E é triste ver isso, assim, e ao mesmo tempo desesperador, porque, né, já se passaram quantos anos. E está oficialmente proibida 90 no Brasil. E está oficialmente proibida em nível nacional desde 1932. Até lá, a gente tem uma relação tranquila com a cannabis, com a maconha, né? E aí veio uma lei racista, né? Que essa observação interessante, que na época que foi proibida a maconha no Brasil, também foi proibida o candomblé, a macumba, enfim, que se chamava macumba. Capoeira, samba, ou seja, capoeira e samba faz mal? Também? Qual é a evidência, né? Mas justamente porque estava tudo relacionado socialmente às populações escravizadas e recém-libertas, né? E a outra questão também é essa coisa da saúde. E eu penso assim, ela é uma questão multifatorial. Não adianta você achar que uma droga, uma medicina, uma vacina, uma substância vai te trazer a plenitude na tua vida. Isso é uma loucura.
E a saúde, a questão da ansiedade, a questão dos transtornos, é também parte dessa questão multifatorial. Eu tenho uma amiga, a Ludmila Dyer, que agora ela está se tratando, ela descobriu a esclerose múltipla, né? E ela começou a se tratar também com canabidiol, mas ela mudou completamente o estilo de vida dela, justamente por conta disso. Porque não adianta você remediar o problema, você remediar aquela célula, se aquela célula está num terreno biológico totalmente poluído e sujo e Uhum. ácido, né? Então, por quê? Porque as células ruins, que vão desde um resfriado até uma célula de câncer, elas se proliferam num terreno biológico sujo e ácido, né, doutor? Então, assim, se a gente tem uma vida na metrópole que já parece que como se fosse um Big Brother, que é feito para as pessoas criarem doenças, para as Vai pessoas serem estressar, né? violentas, né? A gente não tem acesso a uma alimentação boa, a gente não tem acesso a água boa, né? A água que você abre da torneira, ela tem cheiro de química, tem cheiro de ferro, tem cheiro de cloro, tem cheiro de barrilha. E a água não pode ter cheiro, né? A água é uma das coisas para ela ser Todos os dados, né? ser inodora, não ter cheiro, Insípida. né? No Então Rio de Janeiro, principalmente, não tem, infelizmente, né? Esse está um problema sério. eu vejo que a gente vive um sistema que sobrevive em cima de doenças, em cima da violência, em cima. Eu acho que precisa girar essa chavinha, sabe? Se depender do governo, se depender da grande mídia, das indústrias, porque a grande mídia ela é manipulada pelas grandes indústrias, né? Ela fala o que as grandes indústrias querem vender. E aí, quem comanda esse jogo aí está na cara que quem mais fatura é a indústria farmacêutica, porque você vê aqui, por exemplo, em São Paulo, sai uma livraria, abre uma farmácia, sabe? Fecha um bar, abre uma farmácia. Hoje você vê em cada esquina, você vê 5, 6, 7 farmácias. E no Ceará tá igual. E nunca houve tantas doenças, tantas patologias. Então, se esse caminho resolvesse doença, não existiria tanta farmácia, né? Não existiria tanta. Eu acho que a gente deve olhar a saúde pela saúde, sabe? Pelas bases da saúde, que eu acredito muito na medicina da Ayurveda, né? Que é uma das mais antigas que a gente tem, que tem como base a alimentação, né? A alimentação, o seu exercício físico, o sono e a sua ligação espiritual, né? Eu acho que essa é a base. Eu acho que se você cuida disso, você não vai precisar de tanta coisa para remediar problema, porque você vai ter saúde, né? É, Rodado, uma coisa que eu também li, eu achei muito interessante, que o Pedro também poderia comentar, é que o Brasil, ele é campeão mundial, né? A gente falando aí da indústria farmacêutica, né? O Brasil é campeão mundial em consumo de clonazepam e emitarato de zolpidem. Fora agrotóxico. Como é que pode, né? Então, a gente também sabe que esse movimento é um movimento que também tem uma pressão da indústria que vai perder faturamento daqui a Agora, 5 anos. É vamos falar, verdade isso? vamos falar mais claramente o que são essas substâncias, né? Que são esses remédios tarja pretas, esses Sim, Rivotril que a gente conhece, esses remédios frontal. Vamos falar o nome mesmo, porque assim, isso daí eu já usei. Eu já usei Rivotril durante um bom tempo da minha vida e foi um dos piores tempos da minha vida. Foi quando eu não conseguia praticamente viver direito, porque, beleza, eu conseguia dormir, mas no dia seguinte eu não conseguia trabalhar, não conseguia raciocinar direito, eu ficava lento, eu tinha dor de estômago constante, eu tinha problema, sabe,
eu alternava muito o meu humor ficava muito feliz e ao mesmo tempo muito irritado, muito agressivo. Então eu senti na pele esses efeitos colaterais dessas drogas, dessas substâncias. E hoje, graças a Deus, graças ao avanço da medicina, das pesquisas, dos estudos, eu consegui ajustar algumas coisas que eu tinha ainda um problema ou outro. E eu não uso de uma forma diária, eu uso ele ocasionalmente para um momento ápice de estresse ou um momento ápice de alguma condição que eu precise. Mas eu resolvi a minha saúde nessa base, na alimentação, nas minhas escolhas, vai desde sabe, do que você come, ao que você escuta, ao seu universo em sua volta, o seu universo de trabalho, o seu nível de estresse que você é exposto, né? E aí, com isso, você tendo uma alimentação boa, você se exercitando bem, e você Boas tendo companhias um como a de vocês. Ô, Dado, boas companhias também, né? A energia flui, com né? certeza, então, faz parte, é a alimentação espiritual, né? A alimentação energética. Então, e lógico, a importância da cannabis nesse novo eu, pelo menos, assim, eu posso falar de mim, né? É sensacional, porque ela não me dá esses efeitos colaterais, né, que eu tinha usando drogas que são consideradas legais aí durante esse tempo todo e que, na verdade, causam efeitos colaterais muito terríveis, né? Ô, Pedro, existe uma limitação nessa resolução para 3 tipos de patologias, né? Existem outros estudos científicos já depois de 2015 para tratamentos, por exemplo, de Alzheimer que ficou fora, dor crônica. Tu pode explicar isso para a gente? Eu acho que eu vou indicar depois esse conteúdo para os meus pacientes, né? O Dado, ele falou até um assunto que eu converso com os pacientes, né? São os 4 pilares mesmo, que fala um bom sono, movimento, né? Fazendo referência à atividade física, alimentação e o silêncio, né? Que é a prática meditativa. Muito bom. Bom, você estava falando sobre a limitação da resolução Sim. para apenas 3 patologias. Sim. Não, existe. Olha, os estudos, a maioria dos estudos de autismo, né, na verdade, eles são de 2018 para cá. Tem um estudo de autismo com 60 crianças em 2018, que serviu como base. Esse foi com o extrato de canabidiol, e ele serviu como base de um estudo que começou com 188 pacientes, crianças, na maioria deles, para tratar autismo com extrato integral da planta. Eles perceberam, né, que esse efeito comitiva ele é mais seguro e eficaz, tanto que Canadá, né, eles investiram em mais de 800 cepas. Quando eles publicaram o estudo sobre o tratamento com a cannabis no Covid, né, ajudando ali no tratamento contra a Covid, eles anunciaram que tem no Ministério da Saúde 800 tipos de cannabis que eles estudam. Então, assim, tem um estudo da Neurology de 2018, na dor crônica, que eles fazem uma avaliação com 15 pessoas, divide um estudo duplo cego, placebo controlado, que na verdade são termos que a gente usa na ciência para dizer que são estudos com os rigores mais apurados, e fizeram uma avaliação qualitativa de perguntar aos pacientes, né, se a dor melhorou numa escala de 1 a 10, e uma avaliação quantitativa com exame de neuroimagem. Eles conseguiram ver aonde o THC age na percepção, né, que é das vias de transmissão da dor, né, das etapas nociceptivas, é a percepção, o THC, não é o e assim, tetraidrocannabinol. Proibido, né? Que pela resolução
Exato. Na verdade não está proibido porque eles erraram a molécula, né? Eles não estudaram nem direito o nome da molécula, então eu acho que está permitido, né? Mas eles tentam Acho que é uma proibir. brecha jurídica aí. Cabe uma brecha jurídica, entendeu? Mas assim, ela é toda limitada, né? Imagina se a gente vai, eu vou atender, hoje eu tenho um grupo de doenças, né, que chegam no consultório, o grupo, né, assim, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, doenças oncológicas, autoimune, dor, que é um universo, entendeu? Existem várias, autismo, epilepsia, e assim, quando a gente faz uma outra coisa que o tratamento com a cannabis ele convida, é o médico fazer, ou a médica, aquela anamnese, que ela é completa. Não tem consulta com menos de 1h30. Não adianta, porque aí é isso. Para perguntar, está evacuando, como é que está o ritmo? Por quê? Porque no momento que você começa o tratamento como o da cannabis, você vai ver aquele prontuário completo com as informações de resultado de exames, de avaliação de anamnese, de exame físico, e você fala, bom, eu preciso ajustar vários sistemas. E a cannabis ela vem como uma mesa de som. Talvez por isso também que muitos médicos não gostem, né? Porque o médico ele foi adestrado àquela coisa, né? Que o Dado estava falando ali, ó, você tem insônia, toma remédio para insônia. Ah, deu dor no estômago, toma um inibidor de bomba de prótons, né? Ou seja, um protetor gástrico. Ah, foi o quê? Agora você está tendo qualquer outra coisa, humor, toma remédio para humor. E a cannabis não, você vai levando em conta, né? Você vai levando em conta todos essas desarmonias e você vai tentando modular, levando em conta a propriedade do CBD, do THC ou daquela planta com todos os seus elementos, entende? Então a resolução ela é uma resolução que ela assim a gente não pode subestimar o Conselho Federal de Medicina, a gente tem que ir para cima, né? A entidade médica, né? A Associação Brasileira de Pediatria, imagina o poder que tem são 500 mil médicos, só de anuidade é quase R$ 1.000, fora outra arrecadação, é muito poder financeiro, entendeu? A Associação Brasileira de Psiquiatria tem o poder de dizer quem é insano e quem é sano mentalmente, entende? E essas pessoas estão contra a ciência, estão dizendo que a maconha causa esquizofrenia, estão trazendo muitas informações que, entendeu? Então, assim, é uma resolução que, na verdade, para mim, né, que venho nessa batalha e que agora vejo eles literalmente meter o pé pelas mãos, né, eu acho bastante pertinente esse momento, né? O momento iria chegar, infelizmente não era para chegar, de um conselho que regulamenta o exercício da profissão médica, entendeu? Mas, já que chegou, pelo menos a sociedade está mais madura, o tema da cannabis medicinal a gente vem discutindo desde 2014, eu acho que é um bom momento sim para agora a gente ir para cima e eles vão perceber que agora eles meteram o pé pelas mãos e vão ficar totalmente desmascarados, né? Isso para mim fica mais claro, cada dia mais claro que os médicos eles são formados para a indústria farmacêutica. Eles não são formados para a saúde das pessoas. Eles são formados para vender drogas. Porque essas drogas, justamente, como não vão resolver o problema na raiz, né? Principalmente dessas patologias que mais matam, né? Que é câncer, que, enfim, todas essas outras patologias que não resolve o problema que é sistêmico. Resolve o problema ali, maquia ali e não vai na raiz do problema, né? Não cuida da saúde do paciente. Então, eu sei lá, é desesperador viver nesse sistema, né, que a gente vive hoje. E o que pode ser feito para mudar isso, né? Como é que muda essa chave? Como é que a gente faz com que o tempo mesmo, as pessoas, a informação... É luta. É isso aqui que a gente está fazendo. Você viu, anos atrás, a fusão da Bayer com a Monsanto. E é exatamente isso. A Monsanto produz o agrotóxico e a Bayer produz o remédio para o câncer, né? Para outras... Entende? Não, eu acredito assim, né? Pegando o gancho da provocação, eu acho que só vai mudar a gente se mobilizando, lutando, discutindo, né? Até antes de 2014 não tinha nada.
De 2014 para cá, tem isso tudo que a gente está discutindo. Né? Já se avançou muito. Óbvio que quando a gente avança também tem as forças contrárias, né? É lei da física também. Então a gente precisa entender como a gente chegou até aqui e como a gente pode avançar também. Né? Quem está do lado da gente, quais são os órgãos, quais são as entidades, esse é o momento de chamar a solidariedade. Né? Já que, por exemplo, como é que ficam os pais de crianças autistas numa situação dessa que se trata com cannabis? As associações de pacientes autistas precisam se mobilizar. Precisa provocar o conselho. E aí, como é que vão ficar sem tratamento? Né? Tem outro problema também que acho que o judiciário pode ajudar, né? Mas que o próprio o CFM ele foi prejudicial até o próprio Estado, não só os médicos, porque com essa regulamentação mal feita, obviamente vai aumentar a judicialização das pessoas que precisam do tratamento. Então, vamos dizer que algum plano de saúde acha que agora não tem mais obrigação, tá? Obviamente tem e precisa continuar o tratamento dos pacientes. Mas vamos dizer que deu uma loucura em algum e isso aconteça. O paciente vai buscar justiça, tá? Hoje já tem uma coisa chamada judicialização da saúde, né? Que eu acho que o Maurício pode até falar melhor que isso, que ele está trabalhando nessa área do direito à saúde há muito mais tempo, né? Que eu, assim, tenho muito mais experiência em relação a isso, que é a judicialização da saúde. Ano passado, a Anvisa autorizou 41 mil pessoas a usar produtos de cannabis, que não era só canabidiol. E aí, como é que fica essa situação? Entendeu? As pessoas vão levar ao judiciário. Então, o judiciário que já é lento, vai ficar mais lento. Né? A questão demorado e também mais caro, porque o Estado acaba que paga o produto mais caro da farmacêutica. Então, assim, o CFM também dá um tiro no pé em relação aos outros órgãos ao redor dele. Né? Então, precisa ser pressionado para isso também. E tem uma coisa muito interessante que a gente precisa destacar, entendeu? É que o Brasil está sendo um dos últimos países do mundo a regulamentar a cannabis, a terapia com cannabis. E a gente esperava, pelo fato dele ser do retardatário nessa regulamentação, que o Brasil, quando eu digo Brasil, é o Estado brasileiro, né, pudesse olhar para todas as experiências que já aconteceram fora do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Canadá, em Israel. E a gente vê um total retrocesso. A gente vê um PL, o 399, que por uma questão ideológica está lá engavetado, né? Também endossado por esse presidente que está no poder, que disse que vai vetar, né? Mostrando que não tem empatia, mostrando que não tem sensibilidade, não tem respeito à dignidade da pessoa humana, né? Tirando sarro, que a gente viu que ele tirou sarro mesmo, mangou das pessoas que estavam, né, morrendo com falta de ar. Né? Por outro lado também, a gente vê que o colégio médico, que deveria ser uma referência, né, deveria ser a luz a guiar, né, os profissionais médicos do Brasil, vem do mesmo alinhamento político-ideológico, vem colocando barreiras, né, intimidando, constrangendo o médico, né, não respeitando a autonomia do médico, não respeitando a lei do ato médico, não respeitando a Constituição Federal, que no artigo 196 é muito claro que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, nenhum colégio médico no mundo fez esse absurdo que a gente está vendo aqui no Brasil. Quando a gente fala... da própria OMS, né, Maurício? Senhor? A própria OMS também, né? A própria OMS, a própria ONU. A ONU fez um evento, né, dizendo que a cannabis era essencial para o mundo. Ora, os colégios médicos de Israel, né, não tiveram essa postura, do Canadá não tiveram essa postura, né, o norte-americano não teve essa postura, mas o Brasil, né, vem nessa linha. Os caras colocam uma barreira, querem colocar dificuldade. A gente vê a telemedicina. O Conselho Federal foi contra a telemedicina. O mundo todo evoluindo para a telemedicina. Depois ele teve que voltar atrás. Né? E como você bem falou antes, esse mesmo Conselho Federal de Medicina foi aquele que foi a favor da cloroquina. Então, a gente como sociedade, como advogados, e como advogado, nós fizemos um juramento de defender o ordenamento jurídico.
defenderam a Constituição. O doutor Pedro, que é médico, ele fez um juramento, né, pela vida, de buscar de todas as formas como profissional, garantir a vida, a melhor escolha, né, para o tratamento, a linha de tratamento do paciente. Né? É preciso que se respeite isso. Ninguém está brincando no Brasil. Né? Existe uma responsabilidade. E é isso que é importante a gente deixar claro para os pais e para os pacientes, que esse movimento da cannabis medicinal terapêutica no Brasil, ele iniciou porque as pessoas não respeitaram as normas vigentes. Existia uma desobediência civil e ela precisa continuar. Porque a saúde ela não espera. A dor do próximo não pode ser anestesia aos meus olhos, mas hoje, para o Conselho Federal de Medicina, é anestesia. Eles ignoraram. Então, eu acho que já está repercutindo. Eu achei fantástico a postura do Ministério Público Federal. Questionou. E toda a sociedade precisa questionar. É isso aí. É isso aí. Vamos para cima. Você que assistiu essa live, compartilha com todo mundo que você conhece, com toda a sua rede, com a sua família, com seus amigos, porque é importante que a gente saia dessa idade sombria que a gente está vivendo, onde a indústria farmacêutica... A idade média. Não, é uma idade sombria de manipulação da indústria farmacêutica. Então, com a informação, né, que a gente teve, aliás, agradecer muito o doutor Pedro pela aula, por estar aqui hoje, no Dia do Médico, estar aqui disponibilizando todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, que foi de grande valia, pelo menos para mim aqui, aprendi um monte. E assim, é isso, gente. Vai depender da gente. A gente está vendo que se depender do sistema, da mídia, do governo ou de qualquer seja o órgão público ou privado, vai ser difícil. Então, vamos lá, correr atrás, vamos informar as pessoas que a gente pode, que a gente conhece, que a gente ama, que isso não pode ficar assim. Eu acho que é só com a pressão mesmo pública, só com a nossa pressão, a pressão nos conselhos federais, regionais de medicina, que isso vai mudar. Ô, Dado, vai abrir para perguntas aí? Vamos abrir para perguntas finais, Bora, né? vamos interagir com o pessoal aí. Vamos embora. Vamos ver o que a galera tá achando. Pessoal, vamos bora compartilhar. Clica aí, manda para o vizinho, para a irmã, para a tia. Salve, gente. Boa noite. Boa noite, vocês. Público bom, hein? Tá segurando aí para uns 400 pessoas até agora. Valeu pelo prestígio aí, moça. Vamos Boa ver. pergunta. Eu abri para pergunta aqui, mas até agora só aparece... Não está aparecendo perguntas. Vamos ver se eu acho aqui. É porque eu acho que foi... Abordamos tudo. Maravilha, né? Tá aparecendo só... Quem É porque começou tá a seguir, aparecendo aí, né? Tá aparecendo que as pessoas estão começando a seguir, não tá aparecendo pergunta. A gente pode fazer um conteúdo aí com as perguntas que surgirem e ir soltando aí com o tempo. Depois da live também pode ser uma coisa. De qualquer maneira, eu também, assim, aí já aproveito, inclusive, para também agradecer esse presente no Dia do Médico, depois desse fiasco da categoria, né, do Conselho, e também deixar disponível que tiver qualquer interesse de aprofundar mesmo, né, em qualquer profundidade, né, como uma pessoa que não seja da área de saúde, que tenha uma dúvida a respeito do tratamento, ou que seja profissional de saúde, que visite lá a página do Instituto Ananda Mida, né, no Instagram, minha página Pedro da Costa Melo com 2 L's também. Eu fico à disposição para estar esclarecendo qualquer coisa a respeito que surja como dúvida, porque afinal de contas a gente esse é o nosso trabalho, né, e é por isso que a gente está aqui hoje, né. E parabéns, viu, Dado, pela postura, parabéns por
convidar a gente para estar aqui, né, debatendo contigo e fazendo, né, a sua contribuição, retribuindo ao universo o que ele tem dado a você. A gratidão é minha. A doutora Juliana Nazário perguntou se ela Cidade. continuando, ela pode sofrer alguma punição. E aí, Ítalo? Bom, poder, né, pode ser aberto um processo administrativo caso ela faça essa prescrição fora de acordo com com essa nova regra. Né? Mas, obviamente, todo mundo tem direito à defesa, né? E aí, no momento oportuno, se for responder por alguma coisa, pode, meu filho entrar aqui no quarto, só um momento, pode se defender baseado nas alegações que a gente falou aqui, né? Embasado no Código de Ética Médica, embasado nas resoluções da Anvisa em relação ao tema, embasado na ciência, tá? Mas também será uma oportunidade de confrontar o Conselho e, se for isso, uma caça às bruxas depois de uma mordaça, né? Eu acho também, Juliana, que mais do que nunca é necessário, né, antes se sofrer, né, alguma interpelação do CFM, né, que tenha também uma assessoria técnica jurídica que busque assessoria para poder responder de forma fundamentada, com lastro, porque assim, a gente não pode também dar oportunidade para que ninguém, né, possa cessear o seu direito profissional de exercer a medicina conforme os seus princípios e baseada na ciência. Entendeu? Aqui, ó, a Leila Frazão. Tenho endometriose. A cannabis serve para o tratamento das dores crônicas? Doutor Isso vai ser tema de um dos capítulos do livro lançado ano que vem de prescrição, o tratamento de endometriose, exatamente, que foi escrito pelo Dr. Alexandre Salles Brito, que eu aproveito para deixar meu abraço. Veja, a dor crônica é onde mais se tem evidência, né? A cannabis ela tem várias formas de se fazer, várias vias de administração. E uma das vias de administração, além da via oral, via inalatória, via tópica, é a via intrarretal e endovaginal. E a mulher, ela tem uma coisa interessante, que o sistema reprodutor feminino, ele é rico nos receptores canabinoides, que é onde essas substâncias canabinoides se encaixam, né, no modelo de chave e fechadura para poder exercer a sua função. Então, assim, se, né, existe alguém com um diagnóstico de endometriose, não tem por que não pensar na cannabis como uma possibilidade terapêutica, não só para tentar entrar em remissão, que é fazer com que a pessoa não venha a ter a crise, como também, em caso de que venha a ter a crise, possa se beneficiar assim, do seu efeito analgésico, anti-inflamatório, e como a dor crônica provoca, às vezes, alteração do humor, alteração do sono, também modulando várias outras queixas que podem estar aí secundárias, né? Perfeito. Mas e agora, doutores, com essa resolução nova, quem tem, por exemplo, endometriose não vai poder ou vai? Vai continuar, as prescrições continuam com validade. A Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária do Brasil, autoriza a produção de produtos de cannabis no Brasil, inclusive com um percentual de THC, que é um dos canabinoides responsáveis, inclusive, pelo tratamento de dor. Os médicos, né, seguem respaldados pelo Código de Ética Médica, pelas resoluções da Anvisa, né? Nós temos certeza, Dado, que essa resolução vai cair. Tá? É uma questão de tempo. Tá? E, inclusive, pode ser que a gente consiga melhorar o debate sobre o tema por conta dessa resolução. Talvez seja um mal que tenha vindo para a gente poder abrir as cortinas que os obscurantistas tanto botam sobre evidências científicas. Por exemplo, como o Pedro falou, essa resolução, os textos científicos que elas se basearam, o mais novo é 2014. Ou seja, tem 8 anos de obscurantismo aí que eles querem tapar. Então, talvez seja a hora agora da gente dizer, olha, então vocês estão errados por isso, isso e isso. Essa resolução vai cair. Nós estamos fazendo essa pressão administrativa, essa pressão política, essa mobilização. E se é no caso, levar para o judiciário, nós vamos levar para derrubar, porque ela é inconstitucional. É a mais absurda resolução que eu vi nos últimos tempos. E como é que fica agora para quem quer tirar, por exemplo, um HC, um habeas corpus para cultivo próprio? Vai ter alguma maneira? O Daniel Miage está perguntando. Pronto, então.
Os habeas corpus, assim como as ações que as pessoas entram para custeio dos produtos que são prescritos, eles continuam valendo. Tá? Ainda mais o habeas corpus, nesse caso, ele se torna mais necessário ainda, porque você com o habeas corpus para o seu tratamento, você fica mais protegido dessas instabilidades da regulamentação da cannabis no Brasil. Tá? Da própria regulamentação que às vezes a Anvisa faz, que é muito aquém da real necessidade, enfim. E aí, como os médicos prescritores, o seu médico, por exemplo, se você já faz o tratamento com cannabis, já tem prescrição, né, já tem autorização da Anvisa para importar os produtos, você vai seguir o seu tratamento. O HC a gente entra quando o paciente ele demonstra que é paciente, que trata com cannabis, enfim, né, através dessa documentação, e o judiciário ele reconhece que aquele paciente está cultivando, ele não é criminoso. Tá? Então, o juiz ele não vai discutir se o tratamento é bom ou é ruim, se o médico está certo ou está errado em prescrever. O juiz vai dizer se aquele cultivo é legal ou ilegal, né? Se ele está protegido ou não de receber uma violência policial. Então, assim, vai continuar podendo entrar com habeas corpus e, na verdade, a gente acha que deve os pacientes e as associações entrarem com seus habeas corpus. Quando o Ítalo fala mais protegido, sabe, Dado? Ele quer dizer que o paciente que cultiva em casa, o cultivo doméstico, ele não vai ter dificuldade de ter uma prescrição médica para comprar novamente. Ele já cultiva, ele já produz dentro de casa o próprio medicamento. Então, ele teria, né, uma certa segurança, porque o acesso à terapia com cannabis hoje são 4 vias, que é o autocultivo, que a gente acabou de explicar aqui, a importação, lembrando que a importação pode ter algum extravio, algum embaraço aduaneiro que atrase, e o grande debate de hoje, dessa noite, é o não interrompimento do tratamento, e a importação pode acontecer, um interrompimento, né? Uma outra via de acesso é pela farmácia, como a gente falou, existem medicamentos hoje nas gôndolas da farmácia, e também via a associação. Lembrando que as associações são pioneiras, junto com os médicos e advogados, nesse debate. O que a gente busca garantir, né, é que o paciente faça a opção. Qual é a forma que ele quer ter acesso? Se ele tem dinheiro e pode comprar importado e na farmácia, beleza. Mas não é a realidade, né, do povo brasileiro. Exatamente, aqui, ó. Exatamente o que a Sandra Mota está falando aqui, ó. Gente, agora, além de pagarmos médico, a associação, o óleo, vamos ter que pagar advogado para conseguir a licença. Tá difícil viver nesse país. Então, assim, é complicado, né? É complexo. E paciente sendo preso, né, cara? O mais grave, né, que o habeas corpus ele serve para isso, porque as pessoas estão, como a Gabi Witt falou aí, né, muitos pacientes hoje não têm nem acesso a isso e tem, às vezes, que buscar no próprio prensado, tá, para poder fazer o tratamento, correndo risco de ser preso. Hoje, milhares de pessoas que estão presas aqui no Brasil, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera, né, e a maioria das pessoas negras, pobres e periféricas, estão presas por portar pequenas quantidades de maconha. Tá? Como o Pedro disse, você não usa na terapêutico só se você tiver uma receita, não. Para a Anvisa, sim, mas para a vida real, não. Né? Então, assim, o paciente, às vezes, que vai buscar um produto que é proibido, fica preso. Né? Então, seu tratamento acaba, sua vida se complica muito mais. Então, assim, a gente ainda está num limbo muito mais grave. Né? Se a gente tivesse discutindo aqui a dificuldade do acesso ao tratamento e as pessoas não tivessem correndo risco de morrer por buscar o seu tratamento, né? Para quem não tem acesso a um cannabis de R$2.000, por exemplo, a gente estaria em outro patamar, mas a gente ainda está num patamar muito aquém. Mas essa é a oportunidade da gente botar esse tema na mesa, com responsabilidade, né? Não, e aí tem uma coisa também que eu acho que é importante, assim, tem que, papo reto, né? O que a gente está discutindo é o acesso ao pobre. Porque é isso, né? Os derivados dos canabinoides eles já estão disponíveis na farmácia, regulamentado, né? Quem tem uma condição financeira, né, vai conseguir passar pela consulta médica, vai conseguir comprar por R$2.000, mas a gente está falando do acesso ao pobre. E outra coisa, veja, com respeito a essa questão, entendeu, que tem a sua autonomia de plantio, fazendo o tratamento adequado. Uma outra coisa, com respeito a essa questão da prescrição, é como eu falo, olha,
em 2014 eu comecei, eram poucas pessoas. Ali, ó, em 2017 e 2018, esse grupo do Ananda Mida já veio me acompanhando. Nós éramos muito poucos. Agora não, agora nós somos muitos. O conselho vai caçar, a gente não pode subestimar, eles podem abrir sindicância, eles podem fazer tudo. Mas assim, a gente está parado. Se antes era mais difícil, por que temer agora? Agora é como o Baiana System, contra-atacar porque justiça segue. E assim, tem alguma limitação, tem alguma coisa, procura a gente lá no Instituto Ananda Mida que a gente continua prescrevendo até a última ponta. Da caneta. Muito bom, muito bom, muito bom. Senhores, muito bom, de verdade, foi muito esclarecedora, foi muito produtivo. Eu aprendi muito e eu espero agora que quem assistiu essa live que faça a pressão, que vá, sabe, que compartilhe esse conteúdo com mais gente, que vai lá no Instagram e que comente, sabe, sobre aonde que a gente pode, quais são os canais que a gente pode fazer pressão. A gente pode deixar aqui para a galera aonde que a gente pode fazer pressão, como que a gente pode... qual é o Instagram que a gente pode falar, qual é o e-mail, qual o órgão que a gente procura para fazer pressão? Bom, o Ministério Público é um dos órgãos que podem fazer isso, porque por ser fiscal da lei, né, fiscal também da Constituição e do Direito da Saúde, né, os médicos podem acionar os seus conselhos, o conselho, né, já que somos diretamente prejudicados nessa situação, né, e os pacientes que se virem, né, prejudicados ou então pressionados com isso, que inclusive ajude a mobilização desses médicos também, né? Que ajude, que faça, que não tem problema fazer passeata de rua, não tem problema se mobilizar com taxas assinadas, enfim, né? Agora eu acho que tudo isso precisa ser coordenado. As pessoas precisam saber que esse movimento tem muita gente que precisa estar junto, médicos, pacientes, associações, enfim, que esses passos precisam dar coordenados. Então, busca associações de pacientes, tem várias no Brasil todo, né? Então, tem inclusive uma federação de associações, né, de tantas que tem. Também procurem as marchas da maconha, que são movimentos sociais que tratam desse tema, né, para poder discutir essa questão também do acesso. Então, são várias as formas, né? Páginas de internet, meu Instagram é @italocoelhoadv. A gente está sempre postando sobre legislações, sobre temas recentes, atualizados, sobre movimentos sociais, como, por exemplo, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, né? São companheiros que tratam desse tema também. Então é isso. Muito obrigado, Dado, pelo espaço. A todos os companheiros que estão aqui, Pedro e Maurício. E aproveitando também a rede social, né? Tem um @ lá do Conselho Federal de Medicina, né? Que é Medicina _ TFM. As pessoas que querem se manifestar, né? Coloca o seu post, marca os pais, os pacientes. É importante que as pessoas... Hashtag Revoga CFM, a gente está subindo essa hashtag, Revoga CFM. Revoga CFM, porque assim, a maior autoridade aqui é o paciente, ele precisa ser ouvido. Ele que diz se está dando certo ou não o tratamento, né? Depois os médicos que têm a responsabilidade técnica. Dado, muito obrigado a você, obrigado ao Dr. Pedro Melo, ao Ítalo, eu agradeço. Estou aqui agora fazendo já minha despedida, para depois o Pedro fazer. E hoje foi uma noite muito fantástica, maravilhosa. Parabenizar novamente aos médicos, às médicas, né? E dizer que somente em uma democracia é que a gente consegue ter a liberdade de expressão, que a gente tem uma Constituição que diz que saúde é direito, né? E é o dever do Estado, que a gente pode viver com plenitude. Então a gente precisa defender a democracia, que é fundamental. Muito obrigado a todos, obrigado a todos e a todas. Bom, eu já quase que falei naquele momento, mas eu aproveito mais uma vez, de verdade, para agradecer, né? Eu que já venho nessa luta há muito tempo, agradecer o espaço, agradecer de verdade esse grupo, né, seleto do Instituto Ananda Mida, que hoje eu desempenho várias tarefas que não conseguiria, óbvio, né, de publicação de livro, renovação de curso, justamente para a gente tentar furar essa barreira. E aí, convidar para que também visitem as páginas lá do Instagram. O Ítalo comentou sobre a Marcha da Maconha, sobre as associações. Eu acho que o próprio movimento da internet, essa coisa de se manifestar, fazer vídeo, estar postando, é uma forma também de estar atento de como a gente vai estar sendo
tá se mobilizando e acompanhar, porque isso não vai acabar agora, né? A gente está discutindo para além dessa posição do Conselho. Se a gente vai discutir o tema da cannabis como um todo, a gente falta avançar muito ainda e é importante que as pessoas não precisem, não esperem precisar para poder ajudar, né? Obrigado, Dado. Doutores, ó, eu que agradeço, imagina. Só mais uma lembrança aqui. O Sergião, o meu amigo, tá lembrando que vai ter a passeata na frente do CFM, na frente do Conselho Federal Medicinal em Brasília e aqui em São Paulo, dia 21, galera. Dia 21. Dia 21 vai ter passeata na frente do Conselho Federal Medicinal. Vamos para cima. Vamos para cima. Uhul. Abraço, Tussado. Gratidão. Valeu, grande abraço, galera. Grande Até abraço. a próxima. Noite. Tchau. Valeu, valeu. Até mais.